compartilhando palavras de Jesus. Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Lucas capítulo 4, verso 4. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. João capítulo 6, verso 41. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que sentimos a todo momento, o esfriamento dos corações, o egoísmo e a maldade. Sobre isto registrou Mateus no capítulo 24, verso 12. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Mateus capítulo 5, verso 41. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é servindo que agradamos a Deus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus capítulo 5, verso 39. Porque quem com ferro fere, com ferro também será ferido. O gesto desabusado de Pedro foi repreendido de imediato por Jesus. Quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. Mateus capítulo 26, verso 52. E todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas capítulo 21, verso 17. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15, verso 20. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, verso 32. Porque não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Romanos capítulo 3, versos 10 a 11. Como está escrito: não há justo, ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, verso 16. Dos pecadores fui eu o maior, mau filho, mau pai, mau irmão, injusto, mentiroso, covarde, desonesto, irreverente a Deus. Que Ele tenha misericórdia de mim. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Provérbios capítulo 15, verso 29. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos capítulo 34, verso 19. Agindo Deus, quem impedirá? Isaías capítulo 43, verso 13. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, verso 10. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas alma. Mateus capítulo 11, verso 29. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós,
e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. João capítulo 15, verso 16. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Se você está ouvindo estas palavras de Jesus, não é por acaso. O Pai deu você a Jesus, e Ele o comprou com seu sangue, vertido na cruz, em sacrifício substitutivo. Lá era nosso lugar, num processo de justificação, onde Jesus recebe a nossa culpa e ficamos quites frente à justiça de Deus. Ele não deixa de punir o pecado e o pune na carne imaculada de seu Filho unigênito, porque a lei de Deus estabelece a pena de morte para o pecado. E o sangue de novilhos e carneiros não lavam a nódoa do pecado, mas não havia um justo sequer, nenhum incontaminado pelo pecado. E Deus, em cumprimento do seu plano de salvação, por ele estabelecido desde os tempos da eternidade, uniu na carne de seu Filho, sem qualquer mancha de pecado, a nossa culpa, e ele não pune quem quer que seja duas vezes pelo mesmo pecado, porque é justo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 50. Não há qualquer outro intermediário entre o Pai e nós. O único é Jesus Cristo. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios capítulo 13, verso 2. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Hebreus capítulo 12, verso 7. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, verso 34. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41, verso 10. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si,
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías capítulo 53, verso 4. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías capítulo 53, verso 10. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Salmos capítulo 33, verso 1. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, verso 18. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, verso 24. Por nós mesmos nada podemos fazer. Se pudéssemos, necessário não seria que o Pai enviasse seu Filho unigênito para pagar pelo que jamais poderíamos, concedendo-nos com seu sacrifício vicário a vida eterna. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus capítulo 15, verso 18. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Mateus capítulo 15, verso 11. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, verso 12. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, verso 27. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, verso 39. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, preguiçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,
2 Timóteo capítulo 3, verso 2. E isto é o que vemos por todos os lados. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta palavra da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ore, agradecendo a Deus pela sua incomparável misericórdia, pois se ouviu as palavras de Jesus até aqui, não foi por acaso, foi porque ele escolheu você. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.